Bom dia a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes em poder estarmos aqui reunidos mais uma vez, juntamente com todos vocês que nos acompanham, para nós podermos cultuar ao Senhor e juntos, mais esse momento, podermos adorar ao Senhor, estudarmos a sua palavra, que é maravilhosa, ela é santa, e ela vem nos trazer a revelação daquilo que Deus tem para nós nesse dia. Nós queremos, nesse momento, te convidar mais uma vez, se possível, você possa estar aí compartilhando essa apresentação, essa live, que você possa estar aí divulgando esses trabalhos para que muito mais pessoas possam ter a oportunidade de serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos ainda no nosso isolamento social, mas graças a Deus o Senhor nos permite essa oportunidade de podermos cultuar ao Senhor, todos nós reunidos através do sangue de Jesus e do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento eu te convido para nós estarmos orando a Deus. Portanto, não se esqueça, compartilhe, divulgue para que mais e mais pessoas estejam participando. E antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando e também oferecendo o seu culto a Deus. Desde já queremos agradecer a presença dos nossos irmãos que estão aqui na igreja nos auxiliando nessa live. Temos aqui a presença do nosso irmão Rogério, que estará aí na frente dos louvores, nosso querido pastor Ivaldo, que dentro de alguns instantes nos estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor, nosso irmão Arnon na coordenação, nossa irmã Raíssa, que também está aí na coordenação desses trabalhos, que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos. Vamos nesse momento orar, irmãos? Nós vamos agradecer a Deus por esse momento que Ele nos permite de reflexão da sua palavra. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, por mais um sábado, por mais esse dia separado, especial, santificado ao Senhor, e de podermos estar aqui, Senhor, mesmo ainda enfrentando esse isolamento social, esse distanciamento, meu Deus, esse tempo de incertezas, mas uma certeza nós temos na nossa vida, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, que Tu tens amado este mundo de uma maneira incondicional, a ponto de ter dado o Seu Filho, Pai. E por isso que nós Te agradecemos pelo cuidado e pela provisão que o Senhor tem dispensado a cada um dos nossos irmãos. Queremos pedir a Tua bênção em favor de todos aqueles que estão, ó Pai, envolvidos direta e indiretamente na realização desse culto, que o Senhor possa usar a cada um dos Teus servos como instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus nós queremos Te agradecer, meu Pai. Obrigado. O Espírito Santo seja o nosso professor, seja o nosso orientador, nosso guia em tudo aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos então continuar a nossa série de lições. Já estamos chegando aí bem no final, irmãos. Já estamos indo para a 12ª lição da nossa série, que está tratando a respeito do livro de Mateus, e o tema Deus conosco. Estamos aí na penúltima lição, e o tema dessa manhã é: que amor é esse? É uma pergunta que os autores da lição nos fazem nessa manhã, e eu quero passar essa pergunta a você. Que amor é esse? Vamos ver de que amor essa lição estará tratando. Mas antes de mais nada, quero te adiantar que o amor que está sendo relatado, que está sendo tratado nessa lição, justamente é o amor de Deus, o seu amor incondicional por toda a humanidade, a ponto de ter entregado o seu Filho Jesus Cristo para que viesse morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de João. Esse é um texto extensamente conhecido, muito conhecido por todas as pessoas, podemos dizer assim. Podemos dizer que é o texto básico, vamos dizer assim, da palavra do Senhor, que diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça,
não venha morrer, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Esse amor, de tal maneira, é um amor que nós não podemos compreender a partir do raciocínio lógico, do raciocínio humano. Nós não conseguimos alcançar e nem mensurar com palavras a imensidão, a medida desse amor, que a Bíblia nos fala, um amor tal, o amor de tal maneira. E o nosso objetivo, irmãos, nessa lição, o nosso objetivo nessa manhã, justamente é o quê? É nós refletirmos sobre o grande amor de Deus, que fora revelado na cruz do Calvário, por onde o nosso Senhor, nosso Rei Jesus, morreu para nos proporcionar a salvação dos nossos pecados. Haja visto que até momentos antes da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivíamos desgarrados, como ovelhas que estavam dispersas, como ovelhas que estavam destinadas ao matadouro. Mas o Senhor, a palavra fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar, para trazer salvação, para salvar os pecadores. E é esse tema que nós gostaríamos de estudar hoje com vocês. Se você de repente não tem a sua lição em mãos, não fique preocupado, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 26 e no capítulo 27 do livro, do Evangelho de Mateus, que vai ficar muito claro, muito fácil para que nós possamos aí compreender a palavra do Senhor. E eu quero te pedir desde já que abra em Mateus capítulo 26 e o versículo 2, que diz assim o nosso texto-chave, texto base dessa lição. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa palavra, irmãos, essa frase foi dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, como o texto mesmo nos revela, a 2 dias antes de Jesus ser entregue à mão dos homens pecadores para ser crucificado. Nós vemos aqui que após Jesus Cristo ter terminado de proferir o seu sermão profético, que nós estudamos no sábado passado, nos capítulos aí 24 e 25 de Mateus, o versículo 1 do capítulo 26 nos fala que após dizer essas coisas, então Jesus prediz aos seus discípulos que estava chegando a sua hora, a hora de ele se entregar para ser crucificado. A história de Jesus, então, está chegando num ponto realmente crucial. A história, então, caminha para um desfecho muito triste, podemos assim, de muito sofrimento, mas, ao mesmo tempo, um desfecho glorioso, onde Jesus Cristo finalizaria, podemos dizer assim, com chave de ouro, a sua missão, que seria o quê? O seu sacrifício maravilhoso e poderoso na cruz do Calvário para salvar a cada um de nós. A história então chega a esse ponto culminante do Evangelho de Mateus, e todos nós conhecemos como paixão, a paixão de Cristo. Os textos nos apontam para a paixão de Cristo. E você pode perguntar, mas por que paixão de Cristo? Paixão de Cristo justamente porque essa palavra vem da língua latina, vem do latim e significa sofrimento. Então nós vemos aqui Jesus se encaminhando ao sofrimento que a cruz nos traria. Todo esse sofrimento que Jesus enfrentou e de seu mais profundo significado é o que nós vamos entender. O que significou a cruz? Qual foi o objetivo? Qual foi o propósito? Estava nos planos de Deus a cruz? Qual foi o preparo para a cruz? E para finalizar, o significado da cruz. Então nós vemos aqui, irmãos, que a cruz de Cristo não foi nada que não estava, vamos dizer assim, no roteiro de Deus, no script do Senhor. Não foi um acidente de percurso, não foi algo que aconteceu por um acaso, de maneira nenhuma, mas tudo isso, a Bíblia Sagrada toda, desde o livro de Gênesis até o cumprimento das profecias de todos os profetas, de todos os homens que passaram sobre a face da terra, nos aponta o quê? Para esse sacrifício tão maravilhoso. Então nós vemos aqui que ao invés de se afastar da morte, Jesus estava resoluto em ir para a cruz.
Haja visto que, mesmo nesse estudo de Mateus, nós estivemos observando que muitos dos seus inimigos, que muitos dos seus opositores tentaram matar Jesus antes do tempo, tentaram acabar com Jesus, por vezes tentaram aniquilar a sua obra sobre a face da terra. Nós vemos que quando Jesus nasceu, o rei Herodes baixa um decreto se sentindo ameaçado porque havia ouvido que um novo rei havia nascido. Então ele dá a ordem que os meninos menores de 2 anos de idade todos fossem mortos. E nós vemos como Deus conduziu a história, quando levou José e Maria até o Egito, e eles passaram lá uma temporada para que o Senhor Jesus, o menino Jesus, fosse salvo daquela matança. E vemos aí no decorrer de toda a história, quando os escribas e os fariseus, por inveja, sempre tentavam calar. Mas esse momento é crucial, ele é um momento chave. É o momento que verdadeiramente Jesus Cristo ia ser entregue nas mãos dos homens, e ele sabia disso. Não era nem depois e nem antes, era o momento exato. Ele estava resoluto de se entregar e ir para a cruz. O nosso comentário da lição diz assim: o plano para a cruz. Em seu relato, Mateus deixa explícito a predisposição e a profunda determinação de Jesus de enfrentar a cruz. Ele sabia que a morte lhe aguardava, por isso ele disse aos seus discípulos: olha, daqui mais 2 dias eu serei entregue nas mãos dos homens pecadores para ser crucificado. Contudo, Jesus sabia que era chegada a sua hora e o Filho do Homem estava sendo entregue nas mãos dos pecadores, conforme nós vemos em Mateus, no capítulo 26 e o versículo 45. O rei, então, ele se dispõe a morrer por mim e por você. De maneira nenhuma aqueles homens iriam assassiná-lo, mas Jesus, ele estava sendo entregue. Ele fazia isso por livre e espontânea vontade e por determinação da palavra de Deus, como nos mostra Mateus capítulo 26 e o versículo 24, que diz que o Filho do Homem deveria morrer como estava escrito a esse respeito. Então nós vemos aqui, irmãos, que todo esse desfecho não foi um acidente de percurso. De maneira nenhuma. Jesus, ele estava realmente disposto a enfrentar aquilo que ele veio fazer por nós. Ele veio nos ensinar, trazer-nos a palavra, nos mostrar o evangelho do reino de Deus, uma nova vida juntamente com o Senhor, e por fim viria morrer em nosso lugar. Ele viria nos reconciliar com Deus. Existiu alguns fatos, alguns momentos, principalmente quando Jesus estava no jardim ali do Getsêmani, quando Judas, então, possuído pelo maligno, ele vai então entregar Jesus para ser preso, ele vai então trair Jesus. E naquele momento que os soldados vieram até o jardim do Getsêmani, onde Jesus havia passado momentos de muita agonia e de dor, orando ao Pai, até o momento que Jesus mesmo fala para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Naquele momento, quando Judas chega e traz Jesus com um beijo, os guardas então vêm para prender Jesus, e Pedro, naquela ânsia por tentar livrar Jesus da cruz, saca a sua espada e corta a orelha de Malco, ali o funcionário do sumo sacerdote. E Jesus, num ato, um dos seus atos maravilhosos, o seu milagre tão maravilhoso, pega a orelha daquele jovem e restitui a orelha daquele jovem e diz para Pedro e para todos aqueles que estavam ali: você acha que se eu quisesse, eu não poderia pedir ao meu Pai, e meu Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para que viesse me livrar, conforme está registrado em Mateus no capítulo 26 e o versículo 53. Mas Jesus então arremata e diz: contudo, era mister que se cumprisse as escrituras, segundo as quais assim deveria acontecer.
Então, naquele momento, Jesus Cristo é conduzido ali por aqueles guardas e levado diante ali do sinédrio, né? Diante do sumo sacerdote Caifás, aonde ele passaria o restante daquela noite sendo acusado, sendo julgado e depois sendo sentenciado à morte. E nós vemos o que Jesus queria mostrar, que a cruz não era, como já dissemos, a cruz não era um acaso da história, mas era parte fundamental do seu ministério, não era um acidente de percurso, fazia parte do plano de Deus. Então Jesus, como uma ovelha muda, conforme nos diz a profecia de Isaías, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele se entregou. Ele não ali resistiu, ele se entregou para ser julgado e crucificado. O próprio rei se entregou por amor. E aí que fica a pergunta: que amor é esse, irmãos? É um amor realmente incondicional, é um amor sacrificial. É o amor que Jesus Cristo nos conclama a tentarmos imitar. É claro que realmente, irmãos, como seres humanos falhos que muitas vezes nós somos, nós não conseguimos mensurar e compreender esse amor, mas é este chamado que Jesus tem para mim e para você, que nos amemos uns aos outros, que amemos a Deus de maneira incondicional. E nós vemos então que, seguindo a esses episódios ali no Getsêmani, vem então anteriormente Jesus ser preso, quando ele estava reunido com os seus discípulos para participar da última Páscoa. E naquele momento da última Páscoa que Jesus Cristo então, ele institui a ceia do Senhor, que nós conhecemos e que nós praticamos e que nós participamos até hoje, que é um memorial a respeito da sua morte, do seu sacrifício. Todas as vezes que nós participamos, conforme diz a palavra do Senhor, que nós participamos do corpo prefigurado, representado pelo pão, e participamos do sangue do Senhor Jesus Cristo, prefigurado e representado ali pelo vinho, pelo suco da uva, nós rememoramos o sacrifício, a morte de Jesus, conforme diz a palavra, até que ele venha. Então existiu aí um preparo por parte de Jesus, preparando os seus discípulos para receberem o sacrifício de Jesus como algo não trágico, mas que eles pudessem entender que aquilo era necessário e que era mistério. Então nós vemos, irmãos, que no momento daquela grande confusão no qual os discípulos se encontravam, Jesus então os preparou para a sua morte. Os discípulos não estavam preparados para ver o seu mestre morrer, de maneira nenhuma. Os discípulos não estavam preparados para aquele momento, porque muitos deles ainda pensavam que ainda naqueles momentos finais, Jesus poderia sim surgir contra o Império Romano e tomar, vamos dizer assim, o seu lugar como um rei, de fato, politicamente falando, mas isso não era o plano do Senhor. Haja visto que quando Jesus Cristo, conversando ali com os principais, conversando com Pilatos, Jesus mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino dos céus, é o reino do Pai. Eles achavam que Jesus tomaria o trono de Israel, mas ele reafirmou que o Filho do Homem deveria ser crucificado. Então nós vemos ali o preparo, e primeiramente seria necessário que se cumprisse as Escrituras. Essa era a primeira maneira de Jesus preparar o coração dos seus discípulos. Esclarece que seria necessário do ponto de vista das Escrituras para que se cumprisse o que estava escrito ao seu respeito, conforme está registrado em Mateus no capítulo 26, o versículo 24 e o versículo 54. Ele era o pastor de Israel que fora profetizado. Alguém semelhante ao rei Davi, que segundo o profeta Ezequiel, viria para reunir as ovelhas desgarradas do povo de Deus. Como nós já dissemos, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, e Jesus Cristo veio como esse sumo pastor. Ele veio reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel, assim como ele faz até hoje comigo, com você. Ele tem nos reunido para nos salvar, para trazer a salvação a mim e a você.
quando ele estava dizendo aos seus discípulos, no texto registrado em João, no capítulo 10, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, Jesus entregou a sua própria vida em meu favor, em teu favor, em nosso favor, primeiro para que se cumprisse toda a palavra de Deus. Também a profecia de Zacarias, essa primeira profecia que dizemos está registrada, se você quiser anotar, em Ezequiel, capítulo 34, versículo 23 e o 24. E depois temos uma segunda profecia que está registrada no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13 e o versículo 7, que fala que o pastor, ele seria arrebatado e as ovelhas seriam dispersas. E nós vemos que em tudo isso a palavra do Senhor se cumpriu na paixão, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Jesus deixa claro aos seus discípulos que a sua morte seria salvífica, ou seja, a morte de Jesus traria salvação, não apenas para o povo de Israel, mas para todos quantos o Senhor Deus então convidar e chamar e aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós vemos que Jesus, irmãos, ele veio trazer salvação a todos os homens, ou seja, a sua morte era uma morte salvífica, uma morte que traria salvação a todos os homens. E como nós já dissemos, enquanto Jesus celebrava a última Páscoa com os seus discípulos, ele institui o memorial da sua própria morte, a ceia, que, como nós já dissemos, simboliza ali no pão o seu corpo que era moído por nós, e ali o seu sangue no vinho, no suco da uva, que seria o que? Simbolizando o seu sangue, que seria derramado por mim e por você na cruz do Calvário. O mestre então garante aos seus discípulos: por isso o meu sangue é o sangue da nova aliança. Ou seja, naquele momento o Senhor estava fazendo uma aliança nova com os seus discípulos, com todos os homens. O sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos nossos pecados. Jesus estava ensinando que o Cordeiro, lá no passado, nos sacrifícios que eram realizados por Israel no templo, aquele cordeirinho que deveria ser um cordeiro especial, cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem mácula, que ele era morto e que o seu sangue era aspergido, então a sua carne era queimada, o sangue era derramado no altar, para que viesse trazer a salvação e o perdão dos pecados, Jesus Cristo, de uma vez por todas, um sacrifício definitivo. Ele traria o que? O perdão dos pecados a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor, já que na cruz derramaria o seu próprio sangue para a salvação e para o perdão dos pecados. E nós vemos então, irmãos, qual era a importância então da cruz. Nós podemos então, muitas vezes, fazermos essa pergunta: qual foi a importância da cruz? Se foi um momento de grande terror, humanamente falando, se foi um momento de muita tristeza, de muita dor para nosso Senhor Jesus Cristo, qual o seu mais profundo significado? É o que nós vamos ver agora, nesse terceiro item. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, no capítulo 27 de Mateus, narra o julgamento e a morte de Jesus. Se você analisar friamente, olhando pela palavra de Deus, nós vemos que o julgamento do Senhor Jesus Cristo foi um julgamento falso, foi um julgamento mentiroso. Aqueles homens, aqueles líderes, estavam tentando acusar Jesus por algum crime que pudesse levá-lo até a morte. Mas nós vemos ali que não existia algo para que pudesse ser acusado em Jesus, porque nele não havia erro, não havia pecado, não havia dolo, não havia nenhuma culpa, de maneira nenhuma. Haja visto que os principais, os sacerdotes, os membros do Sinédrio, começaram então a reunir testemunhas falsas para acusar Jesus, e o acusaram dele se intitular Filho de Deus, o acusaram também dele se intitular como Rei de Israel. Então aqueles homens buscavam ali testemunhas falsas,
Aquelas testemunhas falsas, contrariando a lei de Deus, a lei que fora dada, que estava registrada lá no Pentateuco, que aqueles homens conheciam muito bem, mas eles mesmos passaram por cima das leis para acusar Jesus de maneira falsa e de maneira mentirosa. Então nós vemos que no tribunal, quando Pilatos interrogava Jesus, e Jesus realmente ali, praticamente mudo, disse apenas aquilo que era necessário naqueles momentos. O procurador romano na Judéia, que era Pilatos, sabendo que Jesus estava sendo julgado, ele mesmo sabia que Jesus estava sendo julgado por inveja, por ciúmes, propôs à multidão, quando Jesus já havia ido para as mãos de Pilatos, depois havia sido enviado para Herodes, Herodes então manda ele de volta para Pilatos, e Pilatos, já não sabendo mais o que fazer, naquele fatídico episódio que o próprio Pilatos mesmo, como nós conhecemos, ele lava as suas mãos, no sentido de que ele queria se eximir de toda a culpa a respeito da condenação, do julgamento e condenação daquele homem, que ele entendeu que era um homem justo, porque os fatos, irmãos, não mostravam injustiça em Jesus, ele era um homem correto, puro, santo, mas naquele momento, aquele homem, ele cede à pressão popular, ele tinha o desejo de ficar unido ao povo, ele não queria se indispor com o povo judeu, que estava querendo a crucificação de Jesus. Então, em ocasião da festa dos judeus, que era a Páscoa, que já estava ali prestes a acontecer, e um prisioneiro poderia ser, vamos dizer assim, alforriado, poderia ser perdoado, entre aspas, pelos seus crimes. Então Pilatos diz a toda a multidão: quem quer que vocês, que eu solte, que eu dê a liberdade, Barrabás ou Jesus? Quem era Barrabás? Barrabás era um criminoso cruel, terrível, era um assassino, um ladrão da pior espécie. E Jesus, quem era Jesus? Era um mestre maravilhoso, era uma pessoa bendita, era um homem que só fez o bem, que curou os enfermos, que deu ensinamentos maravilhosos, que só fez o bem. Muitas daquelas pessoas que provavelmente estavam ali desejando a crucificação de Jesus, deveriam ter sido beneficiadas por Jesus, ou por os seus milagres, ou pela multiplicação dos pães, ou pelas palavras maravilhosas, mas naquele momento, a nossa cabeça muitas vezes pode não entender como pedir e clamar para que se soltasse um criminoso realmente confesso e que se condenasse um homem inocente, mas foi o que aconteceu. Naquele momento que Pilatos então diz ao povo: olha, vocês querem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? O povo fala: solta Barrabás, crucifica Jesus. E então aquele povo num coro só: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, naquele momento, Pilatos entrega Jesus para que fosse ali torturado, para que fosse judiado, para que fosse ali açoitado, para que os soldados pudessem escarnecer dele, mas tudo isso era a vontade de Deus e era o plano de Deus, porque Ele muito nos amou e queria então perdoar os nossos pecados e nos fazer justiça de Deus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala que pelas suas pisaduras, Isaías 53, aproximadamente ali no versículo 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si, ou seja, Isaías falando a respeito de Jesus, verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas culpas, e o castigo que nos trouxe a paz, ou seja, aquilo que estava reservado para mim e para você, o castigo que nós deveríamos tomar para nós, Ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras, ou seja, por todo o seu sofrimento, por toda a sua dor, nós fomos sarados. Sarados do que, irmãos? Sarado da pior doença que o ser humano pode sofrer, ou pode ser acometido, que é a doença do pecado, do seu distanciamento de Deus, do seu afastamento do seu Criador. E Jesus naquele momento, então, através do seu sacrifício, Ele nos sara, Ele cura os nossos pecados, Ele nos salva das nossas mazelas, e nos reconcilia novamente com o Pai. E
E nós vemos que aquele povo então gritava e gritava, conforme está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 20 e 23. Crucifica Jesus e solta-nos Barrabás. Crucifica Jesus e solta-nos Barrabás. Assim Jesus foi condenado à morte injustamente pelos seus compatriotas e abandonado pelos seus próprios discípulos. Então nós vemos aqui, irmãos, todo o mal, toda a injustiça, toda a ingratidão, toda a traição caiu então sobre os ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. E você conhece a história, você sabe o que ele passou, desde ali do Sinédrio até o Monte Calvário, até o Gólgota. Ali ele foi espancado, ali ele foi coberto com roupas dos soldados, roupas sujas, que eles começaram a zombar e atribuir: aqui está o manto do rei dos judeus. E eles falaram: como o Senhor é rei, então vamos fazer ao Senhor uma coroa. E fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. E pegaram um caniço para representar como um cetro, que aquele caniço batiam em Jesus. Até que na cruz, Jesus foi submetido à mais severa solidão. E é um sofrimento nunca antes sentido por alguém, porque naquele momento Jesus estava levando sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores. E nós vemos que, conforme nos fala o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 21, que eu gostaria de ler aos irmãos, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus que nunca pecou, não havia pecado na sua pessoa bendita e maravilhosa, ele se fez pecado por nós. O homem que era justo, santo e bom, ele se fez pecado por mim e por você. Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, debaixo de densas trevas, porque a palavra do Senhor fala que quando chegou aproximadamente a hora sexta, ao meio-dia aproximadamente, houve trevas, e naquele momento o céu se enegreceu, e aquelas trevas simbolizavam o juízo de Deus sobre a humanidade, ou sobre Jesus Cristo naquele momento, conforme está registrado em Êxodo, no capítulo 10, versículos 21 a 29, pois as trevas são antagônicas a Deus, ou seja, Deus é luz, irmãos, e Deus está na luz. Jesus então suporta as trevas do madeiro, ele se faz maldito, como diz o texto de Deuteronômio, no capítulo 21 e o versículo 23, que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e ele se faz maldito por mim e por você. E naquele momento também ele sofre a rejeição do seu próprio pai. Rejeitado pelo próprio pai, é porque Deus havia virado o rosto ao pecado de toda a humanidade. E ele então, em uma das suas frases, antes dele entregar o seu espírito, antes dele morrer, ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que tu me desamparastes? E naquele momento, irmãos, ele sofreu a rejeição que o pecado merecia, para que os pecadores pudessem ser acolhidos por Deus. Esse é o profundo significado da cruz. Ela é considerada como um sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substituto. Assim como o cordeiro era morto e sacrificado para o perdão dos pecados na antiga aliança, Jesus Cristo, então, ele, conforme o próprio João Batista fala: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi morto como um cordeiro para que nós pudéssemos ter novamente essa comunhão com Deus. E nós louvamos a Deus, irmãos, por isso, porque naquele momento dele receber toda a ira de Deus sobre si, toda a ira de Deus, pois os nossos pecados estavam sobre ele, o Deus Santo trouxe toda a punição da iniquidade sobre Jesus, conforme predito pelo profeta Isaías. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Louvado seja o nome do Senhor, conforme Isaías 53 e o versículo 5. O sofrimento de Jesus foi vicário, redentor,
justificador, as suas marcas de dor nos trouxeram cura, perdão e salvação. E quando a palavra do Senhor nos fala que Ele então disse a sua última frase: em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito, então Ele expirou. E a palavra do Senhor nos fala que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, significando que nós tínhamos então livre acesso ao nosso Deus, ao Pai. Portanto, eu quero deixar duas perguntas para mim e para vocês nessa manhã. Devemos fazer o que, irmãos? Devemos seguir tudo aquilo que Jesus quer que nós sigamos. Devemos fazer tudo aquilo que Ele quer que nós façamos. E as duas perguntas práticas nos diz assim: perdoe como fez o Rei Jesus. É claro, irmãos, que traição, humilhação, abandono, acusações falsas, fere realmente com muita intensidade os nossos corações. E nós, como seres humanos, podemos entender e imaginar que isso é muito difícil de ser perdoado. Mas Jesus, Ele nos faz esse convite hoje. E Ele fala que o Espírito Santo, irmãos, nos ajuda e nos assiste nas nossas fraquezas. E Ele conclama que venhamos o quê? Ser assim como Ele, perdoando, conforme diz a oração do Pai Nosso: Pai, nos perdoa assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele não revidou aqueles que ultrajavam. Nós vemos que Jesus foi esbofeteado, Ele foi cuspido, Ele foi agredido, Ele foi torturado, mas em nenhum momento Ele abriu a sua boca ou Ele revidou contra aqueles homens. Ao contrário, Ele falava: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E nós vemos, irmãos, no outro episódio que não está incluído nesse estudo, mas podemos até usar como um exemplo, Estevão, um homem que viveu alguns anos após a morte de Jesus e seu sacrifício, que fora apedrejado também por inveja, por ele ser fiel a Deus, por pregar a palavra do Senhor. Ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, enquanto seus algozes o apedrejavam, ele também olhou aos céus e, vendo o trono do Senhor e Jesus Cristo assentado à destra do Pai, ele disse: Pai, também não impute nesses homens o seu pecado, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus nos mostra, irmãos, que é possível sim nós chegarmos a esse nível de intimidade com o Pai, de podermos perdoar aqueles que nos ultrajam, aqueles que realmente nos machucam. E a segunda lição prática nos mostra: ame como fez o Rei Jesus. Ame de maneira incondicional. Jesus uma vez foi interpelado a respeito dos mandamentos e ele disse: a lei é resumida em 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o teu coração, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Cristo demonstrou o seu amor por nós, morrendo em nosso favor quando ainda nós éramos pecadores. Se você, irmão, quiser ter um pouco mais desse conhecimento do amor de Jesus, eu te convido para ler o livro de Romanos, especialmente o capítulo 5, o capítulo 6, nos mostra que Jesus Cristo, irmãos, Ele morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. E Jesus, morrendo por nós, ainda sendo pecadores, como está registrado em Romanos 5, versículo 8, somos indignos e não merecedores, porém alvos diretos da sua maravilhosa graça. Nós não somos dignos nem merecedores da graça do Senhor, mas Jesus, Ele nos amou com o mais perfeito e sacrificial amor, como nós vimos ali na sua morte, na sua crucificação. Ele nos amou de maneira incondicional, e Ele nos conclama a nós buscarmos aprender com o Senhor, com Deus e com Jesus, a melhor maneira de nós amarmos o nosso próximo, que é com um amor incondicional. Então, irmãos, nós vemos aqui que, sendo assim, a semelhança de Cristo, ame abnegadamente e sacrificialmente, pois nisso se resume a lei e os profetas. Assim diz a palavra do Senhor. Está registrada em Mateus capítulo 22, o versículo 39 e 40, e Gálatas capítulo 5 e o versículo 14. Então eu quero deixar o desafio que a nossa lição nos faz nesta semana.
Nós aprendemos, irmãos, que a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, ou seja, tudo estava no plano de Deus. Nós aprendemos que o propósito estava bem definido, para o qual Jesus Cristo veio ao mundo e veio cumprir toda a sua missão, e assim ele cumpriu a sua missão cabalmente. Estudamos como ele preparou os seus discípulos para aquele momento duro, para aquele momento de dor. Nós vemos aqui como ele preparou o coração dos seus discípulos para enfrentar aquele momento. Mas nós vemos aqui que a sua morte deveria ocorrer para que se cumprisse aquilo que estava predito nas Escrituras Sagradas, e que ele seria o nosso Salvador. Que por fim, ele não morreu por si mesmo, mas morreu tomando o nosso lugar. Foi por mim e por você. Foi em meu e foi no teu lugar que ele morreu, por amor a nós, conforme nós podemos ler no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Então o desafio dessa semana, irmãos, é anunciarmos o Cristo crucificado, o exemplo, e explicar o significado da sua morte. Apresentar o Cristo crucificado não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. E como uma igreja do Deus vivo, possamos levar o amor de Cristo por onde quer que andemos, através das nossas orações, ações e contribuições. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. E no próximo sábado vamos fechar a nossa lição, irmãos. Se falamos a respeito da morte de Jesus no dia de hoje, vamos no próximo sábado ver que ele ressuscitou. Amém? Deus abençoe.